Boa noite, amados irmãos da Igreja Batista Camuel, da Comunidade Batista Filadélfia. Que alegria nós podemos estar juntos mais uma vez neste domingo. E hoje é um domingo especial, vamos estar celebrando também, depois da mensagem, a ceia do Senhor. Então prepare-se, põe aí o suco de uva, o pão, prepare a sua mesa aí com a sua família, para que após a mensagem nós possamos estar juntos celebrando a ceia do Senhor. E eu queria dizer aos irmãos que estou com saudades e temos muitos sonhos para com os irmãos, tão logo passar este momento de distanciamento social. Bendito é o nome do Senhor, ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação e adoração para todos sempre. Amém. Estamos aqui neste momento em nome de Jesus para cultuar o nosso Deus. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus no Salmos 137, 137, de 1 a 6. E a pergunta, título dessa mensagem é esta: como Deus poderá contemplar a nossa saudade? Como Ele está contemplando este momento que nós estamos de quarentena, distantes uns dos outros, dos nossos entes queridos, pais, filhos, avós, irmãos, parentes, amigos, vizinhos e colegas? Como Deus poderá contemplar esta nossa saudade? Quantos neste momento está passando pelo desemprego? Quantos estão trabalhando em casa e assim mesmo inseguros quanto ao futuro? Veja, nesses dias até os velórios de pessoas amadas que se foram, sequer podemos comparecer e solidarizar com os seus parentes. Quanta saudade de pessoas queridas, reuniões, cultos, festas, viagens. Então, por isso a pergunta da nossa mensagem é: como Deus poderá contemplar esta nossa saudade? E veja, e os megatemplos, as catedrais, as viagens a Israel, as romarias, né? Onde estão os fiéis, os pastores, os padres, os promotores desses eventos, dessas viagens, às vezes caríssimas? Também para aqueles que continuam indiferentes a Deus, os teatros e cinemas fechados, as casas de show, os botecos e toda a algazarra do alcoolismo e cervejismo e baladas, tudo parado, hotéis vazios, praças de alimentação às moscas nos shopping centers, carrões na garagem. Para onde ir? Onde desfilar, esnobar e ostentar riqueza? Neste momento, tudo isso se tornou indiferente. Todos nós também inseguros, às vezes, e ameaçados pelo coronavírus. O que mais desejamos neste momento? De que temos saudade? Qual é a nossa expectativa? O que de fato almejamos e iremos fazer quando tudo isso passar? Mas não só isso, irmãos, não só isso, queridos. Que atitudes, que valores, que princípios, que virtudes vão nos envolver tão logo passar este momento de isolamento social? E por quanto tempo? Vamos ao texto sagrado. Vamos ler o texto dos Salmos 137, 1 e 6. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e aqueles que nos oprimiam, que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti.
e não preferi eu Jerusalém, a minha maior alegria. Até aí, o Salmo 137. Aqui fala de saudade, fala de um povo que estava exilado, fora levado cativo para a Babilônia e agora sentia saudades da sua cidade, do seu povo, dos seus cultos, do seu Deus, dos cânticos que entoavam a Deus, das festas que podiam realizar, festas das cabanas, festa da Páscoa, tantas festas que eles tinham. Agora era apenas lembrança e era apenas saudade. Então, como Deus poderá contemplar a saudade do seu povo? Neste momento também que nós estamos vivendo como povo de Deus, igreja do Senhor, como Deus pode contemplar? Que atitudes, que valores nós vamos ter e princípios vamos viver após essa pandemia, após esse momento de isolamento social? O que vamos fazer com a nova oportunidade que poderá nos ser dada? Em quem temos, por exemplo, colocado a nossa confiança, a nossa esperança? Em homens, em políticos de direita, de esquerda, salvadores da pátria, em ministros de saúde, nos investidores, nos investimentos, nos clientes, no mercado, nos patrões, nos nossos negócios, nos nossos diplomas, também nas mega igrejas, os seus grandes eventos, os seus pastores showmen, na teologia da prosperidade e seus líderes milionários, mercadores da fé. Em quem nós temos colocado a nossa confiança até então? Porque nós estamos sonhando neste momento, estamos saudosos da oportunidade de nos reunir novamente, de cultuarmos a Deus, de estarmos com os nossos entes queridos. Como Deus está contemplando essa nossa saudade, este momento que estamos vivendo? Ou será que nós voltaremos humildemente após passar este momento de distanciamento social, por causa dessa pandemia? Nós vamos voltar aos pés daquele que foi crucificado por nós naquela cruz? Vamos voltar ao Evangelho simples e poderoso de Jesus e ao ensino apostólico, a meditar de novo na palavra, no Evangelho, com sinceridade, com amor, com desejo de aprender do Senhor? Há uma vida piedosa de fé, amor, esperança, uma vida dedicada e consagrada a Deus, com muito temor. Será que vamos voltar a isto? Há um testemunho fiel do poder do Espírito Santo, exercitando nossos dons, com vista à salvação de muitos outros? Será que é isso que nós estamos desejando? Será que esta é a nossa saudade? Ou apenas nos ver livre deste momento difícil que estamos passando? Será que vamos continuar solidários com os mais pobres, como aparentemente estamos nestes dias? Pessoas comuns, empresários, banqueiros, fazendo suas doações em frente às câmeras de TV? Será que continuaremos valorizando o trabalho do outro, mesmo mais humilde, cansativo ou cheio de riscos, como digno e útil a todos e com aplausos? Ou será que só agora, na hora do aperto, que nós vamos estar fazendo isso? Então, logo passar, esquecemos tudo e continuamos do mesmo jeito? Será que depois de algum tempo, quando voltarmos, após voltarmos dessa pandemia, desse isolamento social, será que não voltaremos a ser os mesmos que antes? É isso que eu estive meditando enquanto estava lendo esse texto e preparando essa mensagem. Continuarmos do mesmo jeito que estávamos antes, frios, indiferentes ao outro, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, preconceituosos com o mais fraco, o mais pobre, o mal vestido, indiferentes ao outro, egoístas, presunçosos, impacientes. Havia um povo impaciente no corre-corre na vida, para lá e para cá. Chegava impaciente, sem paciência com os filhos, sem paciência com o marido, sem paciência com os pais. Será que vamos continuar assim? Vamos voltar ao mesmo jeito que estávamos antes deste momento de parada, de freada que tivemos na vida? Indiferentes às vezes à palavra de Deus, apressados nos cultos, preocupados
e às vezes ausentes também aos cultos e preocupados mais com os nossos interesses do que em cultuar a Deus em espírito e em verdade? Será que vai ser isso que vai acontecer conosco? Como vai ser após passarmos essa pandemia? O povo de Israel, descrito nesse salmo, sentia saudades. Suas harpas estavam penduradas aos salgueiros, que eram algumas árvores que davam à beira daquele rio da Babilônia, porque não tinham motivação para cantar ao Senhor e celebrar, porque elas estavam distantes da terra que lhes fora tomada, estavam exilados, oprimidos na mão de outro povo. Por exemplo, por onde anda a nossa prioridade quanto ao reino de Deus em nossas vidas? Jesus falou: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós estivemos, talvez muitos de nós, antes dessa pandemia, mais preocupados com as demais coisas do que com o reino de Deus. Veja o que aconteceu com o povo de Israel. Olhem bem o que nós lemos aí, nesse salmo, como descreve isso, né? Ele nos descreve isso. Por causa do abandono a Deus, Jeová, perderam o seu lar, perderam seus familiares, perderam o templo lá em Jerusalém, sua cidade, seu culto, sua liberdade. E só assim, depois de passar por tudo isso, que sentiram saudades e não tinham nem motivos mais para cantar à beira daquele rio. E aí sim, suplicaram perdão e a misericórdia de Deus. E Neemias, quando você lê o livro de Neemias, capítulo 1, você vê bem como que começou isso. Neemias receber alguém que viera lá da Jerusalém destruída. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, e ele ficou muito triste em saber que a cidade estava desolada, destruída, os portais da cidade queimados, não havia mais o templo, não havia mais alegria, só havia pobreza, miséria. E ele ficou muito triste e fora servir o rei viu que ele estava muito triste, perguntou o que se tratava, e ele falou da sua cidade, da tristeza porque passava o seu povo e até alguns parentes seus que haviam ficado na cidade que fora invadida, destruída por Nabucodonosor. E ele sentiu tristeza, mas ele não só sentiu tristeza, ele foi de joelhos aos pés do Senhor e clamou, confessou o pecado do seu povo, suplicou a misericórdia de Deus e recebeu de Deus uma bênção. Sabe como? Quando o rei soube da sua tristeza, quando ele contou o motivo da sua tristeza ao rei, o rei que lhe tinha muita estima, lhe concedeu cartas e autorização para ir e retomar a cidade, reconstruir a cidade, a sua cidade amada, a sua Jerusalém. E assim ele pôde voltar para reconstruir os muros de Jerusalém, para retomar o culto a Deus, e unido com o povo de Deus ali, após um trabalho muito duro, debaixo de muita perseguição dos inimigos que não queriam ver Jerusalém reconstruída, Deus restituiu a eles o direito de estar entre o seu povo, celebrando novamente, festejando, convivendo com os seus. Amados irmãos, nunca é tarde para que nós confessemos ao Senhor os nossos pecados e arrependidos supliquemos por seu perdão e a sua misericórdia e consertarmos as nossas vidas diante do Senhor, porque Deus tem prazer em abençoar. Deus é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Na história do povo de Deus, este povo nunca deve abdicar do seu Deus. Se nós somos povo de Deus, nós nunca podemos abdicar, como fizer Israel. Depois de ter reis famosos como Davi, como Salomão, os reis posteriores começaram a abandonar a Deus e chegou ao ponto de Israel ser levado cativo para a Babilônia. Nós nunca podemos abdicar do nosso Deus, porque quando assim o povo de Deus procede, corre o risco de se corromper, de se perder. Nós perdemos um tanto de coisa, de enfrentar os inimigos,
o caos, as tragédias humanas, as calamidades, as pragas e o desconhecido sozinhos. E aí sofrer muito, até que se arrependa, até que se humilhe, até que volte para Deus, volte a buscar a Deus de todo o coração. Vejam o que disse o Senhor certa vez, quando da consagração do templo construído por Salomão. Naquele momento que Salomão estava inaugurando o templo, o Senhor falou ao povo e a Salomão, dizendo: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, ou seja, onde o povo do Senhor estiver. Eles estavam, Neemias estava lá na Babilônia, mas quando ele se arrependeu, quando ele reconheceu o pecado do seu povo, quando ele clamou, o Senhor cumpriu a sua promessa, ouviu e lhe deu a oportunidade de voltar e reconstruir Jerusalém. Olha que coisa interessante. Naquele momento que Deus falou com Salomão, naquele momento de festa, de glória, o reinado de Salomão era um reinado glorioso, era admirado pelos povos em redor, os reis de toda aquela região procuravam conhecer e visitar Salomão, ele ficara famoso. Naquele momento, eles não podiam imaginar o que ainda estava por vir a Israel no futuro. Eles não podiam imaginar que um dia eles iriam abandonar a Deus e aí sim ter que enfrentar os inimigos, as calamidades, as pestes sozinhos, a ponto de serem levados cativos para a Babilônia. E vejam, os irmãos queridos, meus irmãos queridos, não é Deus quem se afasta de nós. É interessante isso. Mas é nós que nos afastamos do Senhor pelo pecado e a desobediência. Deus nunca despreza um coração contrito, um coração arrependido, um coração que se derrama, se humilha diante dele, desesperadamente quebrantado. Salmo 51, 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus nunca despreza alguém que o busca com o coração contrito, que esteja sinceramente arrependido e desejoso, saudoso de servi-lo de novo e melhor, com santidade, dedicação, com fidelidade. Deus nunca abandona. Então não é Deus que abandona o homem, mas é o homem que abandona a Deus com o seu pecado e a sua desobediência. Fique claro isso no coração dos irmãos. Vimos recentemente, pelo menos na história que nós estamos assistindo nesses dias de pandemia, três líderes de grandes nações acusando um outro país pelo coronavírus. Esses líderes, na sua arrogância, não reconhecem que muito maior que o vírus é o pecado que afeta tremendamente e universalmente o mundo, a humanidade, que traz consigo aí sim pessoas incompetentes governando os países, regimes políticos autoritários, desumanos, ditaduras, guerras, corrupção, genocídios, a libertinagem, as ideologias perversas contra os desígnios de Deus, a incredulidade, o latrocínio, o homicídio, feminicídios, infanticídios, até mesmo legalizados, como é o aborto, os vícios, a ganância e a indiferença com os fracos e oprimidos. O maior vírus que tem destruído a sociedade de então, o mundo, é o pecado. É o pecado. Mas eles não estão dispostos a admitir isso. Vimos aí os grandes investimentos em armamentos, os bancos, automatização, o luxo,
em detrimento da saúde, de se investir na saúde, no saneamento básico, na educação e no socorro aos pobres. Neste Salmo 137, queridos irmãos, ocorre a mesma coisa. Apesar da saudade dos bons tempos perdidos por causa do exílio babilônico, o salmista, ou a maioria daqueles israelitas, buscavam culpar não a si mesmo, mas os edomitas e os caldeus. Vocês vão ver aí, leiam aí, está com a Bíblia aberta, versículos 7, 8 e 9 do mesmo Salmo. Eles estavam até desejando vingança contra esses povos. Os edomitas porque zombaram deles quando a Babilônia, e apoiou os caldeus quando vieram invadir Israel. E os caldeus porque era o povo babilônico que havia de escravizá-los, de dominá-los, de sujeitá-los. Então eles não estavam ainda cientes, mesmo com saudade dos cânticos, do louvor, do templo de Jerusalém, eles não estavam ainda cientes do pecado deles. Eles estavam ainda culpando os edomitas e os caldeus pelo sofrimento que eles estavam passando na Babilônia. Assim também é hoje, todo mundo quer culpar alguém. É fácil criar uma cortina de fumaça e culpar o outro e acusar um inimigo, porque a culpa fica para ele e cada um de nós ficamos livres da culpa. A culpa é de toda a humanidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a palavra de Deus em Romanos 3:23. É mais fácil então culpar alguém do que assumirmos o nosso pecado. É tão triste vermos também hoje pastores e até crentes fazendo o mesmo, culpam a família, culpam a igreja, culpam o patrão, culpam o governo e até Deus, sem assumir seus pecados, suas vaidades, sua estupidez, sua carnalidade, sua hipocrisia, negligência e omissões. Sem nenhuma humildade, esse povo continua sem arrependimento para voltarem de todo o coração a Deus e buscarem seu perdão e a sua misericórdia. Passemos, irmãos, da saudade, da dor e o medo que estamos vivendo neste momento para uma genuína conversão a Deus, arrependimento, confissão sincera, para que ao superarmos este momento de pandemia, de isolamento social, voltemos ao caminho do Senhor, tendo a obra do Reino de Deus como prioritária em nossas vidas, com humildade, com sinceridade, com arrependimento e confissão, não julgando a culpa em A e B, nos irmãos, na igreja, no governo, nos pais, na esposa, nos filhos. Cada um tem um argumento para se defender e ninguém quer assumir o seu pecado. E quebrantados, envergonhados, humildemente, nós devemos dobrar não só os nossos joelhos, mas dobrar o nosso coração diante de Deus, para que assim venha o tempo de perdão do Senhor, o tempo de refrigério, para que Ele assim sare a nossa terra, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo progresso de novo, crescimento também e despertamento espiritual para nós que cremos em Deus. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, quando com Ele então nós vamos reinar eternamente, nós devemos estar lançando sobre Cristo toda a nossa ansiedade. É o que Pedro fala, 1 Pedro 5,7. Se você está com saudades das reuniões, com saudade de estar com seus parentes, lance sobre Cristo toda a sua ansiedade, mas peça perdão, porque nos tempos de oportunidade, nos tempos de saúde, nos tempos de plena liberdade, muitos de nós pecamos, deixamos de fazer o que era necessário fazer, deixamos de considerar o outro, deixamos de levar a sério a obra do Reino de Deus, deixamos de aproveitar as oportunidades para aquilo que realmente valia a pena e nos perdemos com coisas inúteis, gastando, como diz a palavra de Deus, dinheiro com aquilo que não é pão, com as nossas vaidades, com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, impaciência com as pessoas. Olha, este é um momento de reflexão. Nada acontece no mundo quando o povo de Deus está, enquanto o povo está neste mundo, senão para nos advertir, nos despertar, nos chamar a atenção, queridos irmãos e queridas irmãs.
Quando eu pensei em meditar nesse texto, Deus colocou tudo isso que eu estou falando com vocês no meu coração para transmitir a vocês. E olha como foi meia horinha que eu estive meditando. Olha, é muito sério. Busquem o Senhor de todo o coração neste momento, para que Deus contemple a nossa saudade, a nossa ansiedade, a nossa dor neste momento, e nos permita um novo tempo, um tempo novo, queridos, um tempo novo de vida na presença de Deus, um tempo novo de comunhão maior uns com os outros, de valorizar as oportunidades, de amar as pessoas, de perdoar, de estender a mão, não só agora, nesse momento de luta, que todo mundo quer ajudar o outro, mas que a gente continue ajudando sempre, não só no momento de luta, que nós venhamos valorizar a profissão, o trabalho do outro, mesmo que seja um trabalho difícil, às vezes até é uma profissão mal paga, hoje nós estamos aplaudindo, mas será que depois que voltar tudo ao normal, quando tivermos nosso salário em dia, o nosso conforto e beleza da nossa casa, com dinheiro para viajar para onde quiser, se nós vamos dar valor às pessoas que nos atendem lá no aeroporto, lá o taxista que nos transporta da rodoviária até a nossa casa, será que vamos dar valor àquele que cuida da limpeza da nossa rua, que varre a nossa rua, como agora todo mundo está aplaudindo, vamos dar valor ao médico que nos atende depois de atender muitas pessoas já cansado pela madrugada, você chega lá, ele te atende, você vai aplaudir como agora estamos aplaudindo? Será que essa nossa saudade é só porque está faltando alguma coisa ou é porque nós queremos mudar e mudar radicalmente? E aproveitar essa experiência dolorosa para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então busquemos o Senhor de todo o coração, para que Ele use da sua misericórdia para conosco, com a sua igreja, com o seu povo, com a nossa nação, e nos desperte para realmente vivermos um novo tempo na sua presença, fazendo sua vontade, em obediência, em adoração, para a glória dEle, indo fazer discípulo para que muitos outros e outras sejam salvos. Vivíamos um momento que parecia que os crentes estavam com vergonha de falar de Jesus. Só falava de bênção, mas de que Jesus salva, que havia pecado, que o salário do pecado é a morte. Não vamos falar disso não, vamos falar de autoajuda, vamos contornar a situação, porque ninguém quer ouvir falar de pecado. Ninguém quer falar de inferno. Ninguém quer falar da volta de Jesus, porque isso aí o pessoal ficou com medo. Não, vamos falar só de coisa boa, coisa bonita, bênçãos, que Deus abençoa, que Deus cura, que Deus liberta, mas salvação, ninguém está querendo ouvir isso mais. Será que agora nós vamos voltar a falar do grande presente que nós recebemos do céu, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus que foi nos dado para salvar a todo aquele que crê? Porque senão, essa experiência que estamos vivendo será inútil de novo. Vamos ter que voltar. Será que Deus vai ter que nos deixar passar por outra para cairmos em si e tomarmos medida de servi-lo de todo o coração, de amar o nosso próximo, de desejar a salvação de todos, de vivermos uma vida digna do Evangelho, uma vida inspirada e inspiradora, uma vida que, pelo nosso trabalho, nosso exemplo, inspire outros e que chame a atenção de outros para também se juntar conosco e servir a Deus em Cristo Jesus? Como Deus tem contemplado a nossa saudade nesses dias? Esse momento de apreensão que temos passado, esse momento que muitos estão ansiosos. Como Deus está contemplando? Espero que Deus contemple o meu e o seu coração, o nosso coração, e encontre um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração disposto a voltar a servir melhor, a seguir com fidelidade o Evangelho de Jesus, a proclamar com santidade e amor o Evangelho de Jesus, para que outros e outras também sejam salvos. Amém? Que Deus possa te abençoar, porque o texto diz: meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus faça isso em sua vida, em minha vida, na vida da igreja, na vida da nossa nação, porque somos povo de Deus e temos a missão de orar, de interceder, mas também de viver uma vida digna do Evangelho, de proclamar esse Evangelho e o poder de Deus através do nosso testemunho,
da nossa consagração, da nossa dedicação a Deus, da nossa prioridade dada ao reino de Deus e à sua justiça. Que Deus nos abençoe. Senhor, abençoe a todos que puderam ouvir essa mensagem. Que o Senhor contemple a saudade, a dor, a ansiedade no coração de muitos neste momento de pandemia, num momento de isolamento social, num momento que estamos, às vezes, distantes das pessoas que mais queremos estar juntos, Senhor. Mas que o Senhor encontre corações sinceros, corações desejosos a viver uma mudança de vida, a voltar a servir o Senhor com fidelidade, com zelo, com santidade, com amor às almas perdidas, uma vida exemplar, uma vida digna, uma vida também de amor ao próximo, de mais paciência uns com os outros, de mais dedicação às coisas que realmente vale a pena dedicar, de menos perda de tempo com coisas inúteis, coisas frívolas, vaidades, gastar o dinheiro com aquilo que não é pão, exibicionismo, ostentação e coisas semelhantes a essas, Senhor. Que o teu povo volte a te servir melhor. Que haja um verdadeiro despertamento na minha vida, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, na vida de Quemuel, na vida de Filadélfia, na vida de toda a tua igreja no Brasil e no mundo, Senhor. Te louvamos, quebrando o nosso coração. Se há aqui hoje corações quebrantados, atenda, Senhor, socorra e use da sua graça e sua misericórdia para conosco. É o que nós te pedimos e para com a nossa nação. No nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar preparando para tomar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um momento solene, faz parte das duas principais ordenanças dadas por Jesus à igreja: a ceia e o batismo. E se você quiser acompanhar com o texto sagrado, o texto se encontra em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Você pode acompanhar comigo a leitura do texto. Mas antes da leitura, nós vamos consagrar os elementos da ceia aqui, vamos cantar um hino. Depois de cantar a primeira estrofe, nós vamos tomar a ceia. Então, se prepare aí, né? E eu quero ler o texto aqui, depois nós vamos cantar o hino, Pão da Vida, o 142 do Cantor Cristão. Se você tiver o Cantor Cristão em casa, na hora de cantar, acompanhe conosco, com alegria. 142 do Cantor Cristão. O texto de 1 Coríntios, Paulo explica à igreja de Coríntios como celebrar a ceia do Senhor, essa ordenança dada por Jesus. As duas principais, como já disse, a ceia do Senhor e o batismo. Porque eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E Paulo continua: por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, ou o ser humano, a si mesmo, que assim coma do pão e beba do cálice. Então, este é o momento de você fazer uma reflexão interior, abaixar sua cabeça, fazer esse autoexame e tomar parte nessa ceia. A ceia do Senhor não é a ceia da Igreja Batista, não é a ceia que Jesus instituiu para a sua igreja, muito antes dela ter qualquer nome, né? A Igreja do Senhor. Essa ceia foi ele que instituiu para a sua igreja, para o seu povo, aqueles que o confessam como Senhor e Salvador, e que crê no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa é a ceia do Senhor. Faça o seu autoexame e participe conosco, querido irmão, querida irmã, com alegria. Neste momento estamos anunciando que Jesus morreu, mas ressuscitou e voltará, porque anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então anunciamos que Jesus morreu numa cruz, mas
A cruz está vazia. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está à destra do Pai interceder por nós. Anunciamos que Ele voltará para buscar aqueles que creem nele. Se você ainda não crê em Jesus, hoje é o dia de você confessar, se arrepender, entregar sua vida a Jesus, para que você em breve também possa participar conosco dessa celebração, dessa ordenança de Jesus, a ceia do Senhor. Amém? Vamos cantar o hino e depois nós vamos estar participando da ceia. Pão da vida. Bendito é o nome do Senhor, porque nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, e foi àquela cruz, sofreu morte de cruz, o justo por nós pecadores, o Filho do Deus amado que foi dado para resgate de muitos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós estamos a celebrar o que um dia ouvimos a mensagem do Evangelho, um dia cremos, um dia recebemos dele a salvação, e ele ordenou que os seus discípulos e a sua igreja celebrassem até que ele viesse e voltasse para buscar o seu povo. Enquanto aguardamos a sua volta, vamos estar celebrando neste momento. Diz o texto que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso toda vez que o comerdes em memória de mim. Em memória do Senhor, teu irmão, minha irmã que está acompanhando daí, comamos do pão reverentemente. Por semelhante modo, também diz a palavra de Deus, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor, pelo seu sangue precioso, o sangue do Filho de Deus unigênito, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bebamos do cálice. Irmãos amados, estamos encerrando a nossa celebração da ceia do Senhor. Espero que os irmãos estejam bem, com saúde, com alegria,
com mais fé, que a palavra do Senhor que foi pregada, vocês apliquem o seu coração, traga despertamento e vida para os irmãos, estejam juntos, unidos na unidade do Espírito, na unidade da família de Deus, um só Deus e Pai de todos, pois somos uma família em Cristo Jesus, um só povo, um só Espírito, uma só fé, um só amor, unidade no amor, na comunhão, unidade no Espírito, a unidade na fé e a unidade como família de Deus, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Quarta-feira nós temos nosso culto de oração às 20 horas. Participe, acompanhe. Não deixe, irmãos, esmurecer também a sua vida de servo do Senhor que evangeliza, que testemunha nesses dias. Pelo contrário, você mesmo dentro de casa, mesmo saindo um pouco às vezes para resolver alguns problemas que às vezes precisa sair, saia protegido, mas fique em casa no dia possível. Mas pelo telefone, pelo celular, você pode mandar uma mensagem de apoio, uma mensagem de salvação para alguém. Continue testemunhando, porque nesses dias também o Senhor está salvando muitas vidas. E após esse momento, nós vamos ver também as igrejas cheias e muitos sendo batizados, famílias inteiras voltando aos pés do Senhor, se rendendo a Ele e experimentando a nova vida em Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero abençoá-los agora com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu amor, Pai bendito, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, todo o teu povo, em toda a face da terra, e também a obra missionária, para que este Evangelho do Reino chegue a todo o povo, nação e língua, e o Senhor possa vir buscar a tua igreja. Abençoe conosco a nossa cidade, a nossa nação, e Senhor, nos ensina a Ti servir melhor, a viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida para o louvor da Tua glória, uma vida para testemunhar o Evangelho do Senhor, para que muitos e muitas ainda possam se render ao Senhor e receber do Senhor a nova vida que um dia nos alcançou. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Um abraço. Esteja orando, buscando o Senhor juntos. Amém.